uma das coisas melhores de trabalhar no local onde eu trabalho é o contacto com pessoas de todo o mundo, seja quase todos os países que vocês possam imaginar. Já tive pessoas a visitar o local onde eu trabalho. E então é interessante não só pela questão da língua, não só pela questão, seja de hábitos ou de forma de falar, seja forma de se comportar. É diferente por muitas coisas e, claro, pelas histórias. E uma das histórias das mais interessantes que eu tive desde que trabalho no local onde trabalho foi com um senhor que nasceu em Moçambique. Okay? Nasceu em Moçambique e era português, nasceu filho de português. Os pais foram viver para Moçambique e então eles tinham lá uma casa, uma boa casa, numa boa zona numa zona boa da capital de Moçambique. Tudo muito bem, tinham uma boa vida. Ele e a família estavam bem inseridos na comunidade onde viviam, tudo isso, tudo lhes corria bem. Aí ele era a única realidade que ele conhecia, era essa, e não havia nenhum problema. Claro que, à medida que o homem ainda não sabia, claro, mas à medida que a guerra colonial, não é, ficava mais forte, e depois com o 25 de Abril, não é, de 1974, a vida dele ia mudar. E então, como eu vos disse, ele e a família viviam numa zona muito boa lá da capital de Moçambique, muito reservada para portugueses, ou seja, para famílias mais ricas, que viviam de diversas profissões. E então, nessa zona, ele tinha lá a sua casa, uma zona de vivendas, não é? Só como nós chamamos aqui de casarões, não é? Eram só casarões por todo lado. E o pai dele tinha um hábito, não é? Estavam tão bem inseridos na sociedade, lá na comunidade onde viviam, que todos os dias, não é? Eles tinham lá criados, não é? Criados a trabalhar na sua casa. E era uma família que tratava muito bem as pessoas, fossem de outra cor ou não, portanto, normalmente de outra cor, tratavam-na muito bem. E todos os dias, ao final do dia, em vez de deitar a comida fora, que poderia fazer e que se calhar muita gente o faria, o pai dele entregava sempre comida a um mesmo senhor que estava lá sempre junto à casa dele, junto ao portão, ali ao final do dia. Já era quase um contrato pré-estabelecido entre o pai do senhor e o senhor que estava lá junto ao portão. Então todos os dias isso se repetia. Todos os dias, ou dia sim, dia não, isso repetia-se. E era uma ação que já era normal e aqui entre nós, não é? Algo positivo. Em vez de deitar fora a comida, alguém que precisava podia-se alimentar a ele e à família. Pronto. Então, a guerra colonial intensifica-se, vem o 25 de Abril de 1974 e então dá-se um volte-face em toda a sociedade moçambicana e não só, não é? Angolana, Guiné-Bissau, tudo isso, mas isso é outra história. E então, um pouco por todo Moçambique e também na capital, onde viviam muitos portugueses, os portugueses e qualquer outra lembrança do poder colonial português no país começaram a ser atacados.
sejam, fossem estátuas, fossem repartições ou extensões do governo português no país, começaram a ser destruídos e, claro, as casas dos portugueses. Okay? E então, aliás, isso há uma vasta coleção de livros de documentários que falam sobre isso, sobre os chamados retornados, que foram as pessoas que conseguiram fugir do país, dos países onde estavam, dos PALOP, dos países africanos de língua oficial portuguesa, vieram para Portugal, muitos deles sem nada, outros só conseguiram reaver o que era deles passado muito tempo depois. E então o senhor que visitou o local de trabalho, o meu local de trabalho, estava-me a contar isso. Então, dá-se 25 de Abril, ataques por todo lado. O meu pai estávamos preocupados, o meu pai, não é? A minha mãe, tudo que tínhamos estava ali, naquela casa, muita coisa. E aquela zona onde eles viviam começou também a ser atacada. E todas as casas estavam a ser roubadas, estavam a ser queimadas. Chegou à casa então do pai desse senhor que visitou o meu local de trabalho, e nessa casa foi diferente. Nessa casa foi diferente porquê? Porque a pessoa que estava a coordenar o ataque naquela região era o senhor que todos os dias ao portão recebia comida do pai do senhor que me visitou. Ou seja, esse senhor, apesar de, naquele momento, ser, entre aspas, inimigo, recordou-se, lembrou-se da sua história recente e do quão o dono daquela casa o ajudou a matar a sua fome e a da sua família. E então, por causa disso, a família do senhor que visitou o meu local de trabalho pôde tirar tudo o que queria tirar daquela casa, ok? E foi ordenado então por quem estava a coordenar ali naquela região, que naquela casa ninguém tocava, porque o senhor tinha ajudado muito a si e à sua família. Portanto, o senhor, a contar-me essa história, começa a contar de uma forma assim normal, alegre até, e acaba a história, o senhor em lágrimas, a contar-me isso e a recordar-se de uma boa ação do seu pai, permitiu que eles estivessem que ele estivesse ali, que eles estivessem vivos e que o senhor tivesse a sua família também. Portanto, é engraçado como pequenos atos, pequenas ações podem levar a grandes coisas. Portanto, fica esse ensinamento do senhor de Moçambique que sobreviveu por causa de uma boa ação.